E agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de juros. Isso porque nessa semana a gente tem a chamada super quarta, né? Dia que o Federal Reserve e o Copom decidem suas políticas monetárias, né? A direção da política monetária, e os dois podem manter essas taxas básicas de juros inalteradas e também caprichar na comunicação, reconhecendo a incerteza sobre os efeitos dessas novas tarifas sobre a inflação e também o nível de atividade econômica. Esse pode ser um dos caminhos que a gente pode encontrar e esperar nessa semana. E aí, para a gente conversar mais sobre essa expectativa, eu chamo agora Tony Volpon, que é ex-diretor do Banco Central e também nosso colunista aqui no CNN Money, com que eu tenho o prazer de dividir tela. E desejar muito bom dia, Tony. Bom dia. Tony, queria começar exatamente por essa expectativa. A gente tem uma expectativa de uma manutenção das taxas inalteradas por aqui e lá nos Estados Unidos. Mas é exatamente esse ponto que a gente tratou anteriormente, que é exatamente a expectativa do que vão dizer os comitês de política monetária, né, tanto o FONC quanto o Copom, em torno desse cenário internacional bastante adverso. O que a gente pode esperar desses comunicados? Bom, no caso do cupom, eu acho que o cupom tem enfatizado muito em certeza de cenário, né, faz bastante tempo, como sendo que justifica uma postura conservadora, né, e contracionista da política monetária, dado o fato que a gente ainda está rodando a inflação bastante acima da meta. E toda essa questão tarifária, eu acho que num primeiro momento, pelo menos, né, adiciona a essa temática ou essa narrativa de incertezas levando ao conservadorismo, né? Então, acho que o cupom não deve indicar nenhuma mudança de postura, nem nenhum horizonte, por exemplo, para começar a pensar em aumentar juros ou cortar juros, né? Vai ser importante, porém, como eles vão descrever essa nova incerteza, né? Porque você pode potencialmente fazer o argumento, né, que se as tarifas de fato forem aplicadas, o que parece ser, né, o cenário base nesse momento, né, dado a total falta de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos nesse momento, isso de fato pode ser. Aí vai depender muito do comportamento da taxa de câmbio, né? Mas num primeiro momento, né, o efeito primário é um efeito desinflacionário, né? A gente vai perder um mercado exportador relevante, né? Vai afetar, né? Como até você, como vocês têm noticiado, né? Vai afetar vários setores de maneira negativa e sim haverá medidas paliativas, mas aquela história, né? Dar crédito para uma empresa que perdeu um grande mercado, né, pode ajudar no curto prazo, mas essa empresa ainda, né, não tendo outras maneiras de exportar seus bens, vai ter que fazer algum ajuste né, ajuste dos seus custos, né, diminuindo a produção. Então, é importante ver como eles vão descrever isso. O caso do Fed é um pouco diferente, né? Porque tem um debate mais intenso sobre se o Fed deveria cortar os juros ou não, dado o fato que a inflação não tem surpreendido para cima tanto quanto era esperado em função do choque tarifário do Trump. Tem alguns sinais incipientes de desaceleração no mercado de trabalho, especialmente no setor privado, né? O que tem levantado os últimos números de emprego nos Estados Unidos tem sido um aumento de contratações a nível federal e municipal. Então, até se o governo federal está demitindo, né, não demitindo tantos trabalhadores quanto esperado, mas está demitindo, né, eles estão sendo recontratados, né, por governos estaduais e municipais, e isso tem inflado um pouco os números e tem um debate se isso vai continuar ou não, né, e dois membros do Fed, pelo menos, devem, de fato, né, entrar em dissenso com o comitê e votar para uma queda de juros já nessa reunião. Tony, pensando um pouquinho aqui no Brasil, a gente acompanhou a publicação na semana passada, né, do IPCA 15, com uma retomada de um ritmo mais elevado dessa variação dos preços, mas com uma pressão muito maior do ponto de vista de habitação, né, com esse impacto da energia elétrica, com a bandeira vermelha, né, e também um arrefecimento do preço dos alimentos. Eu queria entender exatamente o que esses dados trazidos pelo IPCA 15 eles traduzem do ponto de vista da condução da política monetária e trazer também essa expectativa acerca
encerramento do ano, né, do IPCA medido exatamente pelo Boletim Focus, né, com a nona revisão para baixo consecutiva, é evidente, residual ali, né, passou de 5,1 para 5,09% a expectativa do fechamento do IPCA desse ano por parte, né, das instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central. Mas o que esses dois dados eles poderiam basear exatamente em quais aspectos qualquer tipo de decisão ou até mesmo comunicação por parte do Copom? Eu acho que o cupom deve estar sentindo uma certa frustração em ver expectativas de inflação de curto prazo cair, mas é de médio e longo prazo ficarem meio estacionadas, né? Isso tem sido a grande frustração deles, a grande preocupação deles, né? Porque impacta ou endereça diretamente a questão da credibilidade do Banco Central em atingir a meta, né, no horizonte relevante, né, que não é no curto prazo, né. Então eu acho que isso, né, infelizmente, né, para o cupom, né, meio que continua esse conundrum, né, esse inelasticidade das expectativas mais longas, visto que o quadro inflacionário de curto prazo tem melhorado um pouquinho na margem, né, independentemente, eu acho que, em geral, o IPCA 15 eu acho que veio relativamente bom, né, a despeito desses fatores que você tem mencionado. Então eu acho que essa grande frustração do cupom, obviamente, tem que ver com o cenário, né, dessas incertezas, inclusive, né, que não acho que não é o grande tema do momento, né, mas incertezas sobre qual será a política fiscal, na medida que a gente entra no ciclo eleitoral de 2026. Então, é interessante você ter levantado esse aspecto, Tony, até porque a gente tem, né, discutido há bastante tempo exatamente essa perspectiva do governo de fechar as contas, aí essas iniciativas que envolvem só aspectos que tangem a arrecadação e não corte de gastos. Eu queria entender se, do ponto de vista prático, a gente com essas perspectivas de um fechamento da inflação muito acima do teto da meta e essa tônica dos trabalhos de Gabriel Galípolo, pelo menos mencionados pelo próprio presidente do Banco Central, pela busca do centro da meta, não do teto da meta, né? Buscando os 3% de inflação, inclusive para esse ano, que essa seria a principal vocação, né, intenção por parte do Banco Central. Queria entender exatamente a efetividade do ponto de vista de política monetária e entender as limitações dessa ferramenta. Na sua visão, se falta, né, algum tipo de iniciativa mais robusta por parte do governo em melhorar as contas públicas? Eu defendo a tese que essa inelasticidade das expectativas mais longas, né, que a gente tem comentado, tem exatamente a ver com uma expectativa do mercado, que de fato, né, a gente terá mais pressão fiscal em 2026, né, e uma grande certeza, obviamente, sobre, né, como vai acabar o ciclo eleitoral, né, quem vai ganhar a eleição de 2026. Então você acaba tendo, né, uma certa inabilidade do Banco Central, de impactar essas expectativas mais longas em função dessas incertezas fiscais e políticas. Então você pode chamar isso, né, entrar naquele debate se é uma dominância fiscal ou dominância política, mas a verdade é que, né, a maneira pelo qual o mercado está pensando o prêmio de risco necessário nas expectativas e também na curva de juros, né, porque uma coisa alimenta a outra, em função desses fatores, deixa o Banco Central um pouquinho à deriva, né, deixa a política monetária um pouquinho em segundo lugar. Não é que a política monetária perde toda a sua eficácia, mas para o Banco Central realmente vencer esses dois fatores e colocar, né, uma dominância monetária em primeiro lugar, acima desses fatores, teria que elevar a taxa de juros ainda mais, né, que é uma coisa que o Banco Central, eu acho que não está no primeiro momento disposto a fazer, e eu acho que tem um argumento concreto que ele não deveria fazer isso, né? Não vale a pena você, e eu acho que o Galípolo tem dito isso várias vezes, não vale a pena o Banco Central agir por uma expectativa ou perspectiva, né, de uma política fiscal ainda mais frouxa no futuro, né? Se essa política fiscal mais frouxa de fato se concretizar, aí sim o Banco Central terá que responder, mas não é para você agir agora em função de uma expectativa. Agora o mercado não tem não tem essa responsabilidade, assim dizendo, né? O mercado pode, de fato, colocar nas suas projeções a probabilidade de você ter uma política mais frouxa, razão pelo qual você tem essa elevação das expectativas de inflação e elevação das projeções de taxa de juros ao longo desse período, né? Então, é isso que faz essa disjunção, né? O Banco Central só vai agir
Se isso concretizar, o mercado, diferentemente, já coloca isso nas suas projeções, pelo menos de uma maneira probabilística. Pois é, né, Tony? E eu queria conversar com você também sobre a expectativa de uma contaminação da inflação pelo câmbio, né? Isso porque a gente acompanhou uma apreciação do valor da moeda norte-americana em relação ao real, né? Exatamente em meio a essa tensão agora entre Estados Unidos e Brasil. Mas o Boletim Focus apontou que a mediana do fechamento do câmbio para esse ano recuou de 5,65 para 5,60. Eu queria exatamente entender, né? Eu sei que câmbio é muito complicado da gente fazer qualquer tipo de projeção, mas tentar entender exatamente essa perspectiva de uma contaminação maior da taxa de câmbio, né, na inflação aqui no Brasil, e de novo, né, essa efetividade ou não da política monetária em torno também desse patamar elevado, né? Depois a gente acompanha uma depreciação do valor do câmbio desde janeiro, né, do ponto de vista global, mas agora ganhando ali um pouquinho de força em relação ao real. Eu acho que tem 2 fatores aí, tá. Primeiro, eu ainda acho que o mercado está precificando algum tipo de happy ending para essa questão tarifária, tá. Acho que o mercado não está precificando, de fato, um regime de tarifação de 50% sobre as exportações brasileiras, né, duradoura. Então pode ser que elas entrem em vigor, mas aí tem uma negociação, né, então aí em algum momento futuro elas caem. Acho que o mercado não está realmente acreditando que é 50% para valer, né, que alguma coisa vai acontecer. Então acho que aí há de fato um espaço para uma decepção se essa expectativa relativamente otimista não se concretizar, né, em relação, por exemplo, à trajetória do câmbio. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que observar, né, nas próximas semanas e talvez meses, né, se de fato não ocorrer, né, esse algum tipo de recuo de ambos os lados, né, porque eu acho que minha interpretação pelo menos que ambos os lados ainda estão meio, né, numa postura de briga, né, e não numa postura de negociação de fato, né, apesar de tudo que o Brasil diz que quer negociar, mas não faz nenhum movimento concreto para realmente demonstrar ou sinalizar e começar uma negociação. Então, você tem essa postura meio política deste lado. Outra questão é que, né, uma Selic de 15% é difícil para os investidores ignorar, né? Então, você sempre tem aquela coisa, sempre com 15% de juros, você sempre vai querer ver o copo meio cheio, né? Então, é muito difícil ficar comprado dólar nesse ambiente. Então, você realmente precisa de uma carga grande de más notícias para mexer o câmbio, para fortemente desvalorizar o câmbio. Pode ser que elas venham, tá? Eu não estou dizendo que isso seja impossível, mas eu acho que a grande, né, a grande âncora cambial desse momento é exatamente essa política, né, bastante austera que o Banco Central vem seguindo com a taxa Selic a 15%. Tony, pensando nos Estados Unidos agora, a decisão de política monetária por lá, há essa expectativa de manutenção da taxa inalterada naquele intervalo, né, de 4,25% 4,5%. Eu queria entender como esse ambiente bélico, né, proposto pelo presidente Donald Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell, pode impactar qualquer tipo de condução da política monetária e essas ameaças, né, tanto de demissão quanto também de uma antecipação da escolha de um sucessor de Jerome Powell, né, cujo mandato acaba em maio do ano que vem só. Como é que esse ambiente ele contamina as discussões acerca da política monetária nos Estados Unidos? A primeira coisa que eu acho que o mercado acredita que a Corte Suprema já se pronunciou que o Trump não pode demitir o Powell, tá? Isso veio numa decisão que aconteceu algumas semanas atrás, uns meses atrás, né, que foi sobre outras agências, que o Trump já demitiu dirigentes de outras agências que têm mandatos dados pelo Congresso. E aí teve uma questão jurídica se o Trump, como chefe do executivo, pode ou não demitir alguém, né, em uma agência que foi criada pelo Congresso, né? Que é questão, né, que tem legislativo ou executivo que pode fazer isso. Isso foi levado à Corte Suprema e a Corte Suprema disse que sim, né, quer dizer, apoiou o poder do Trump de fazer essas demissões, mas ao mesmo tempo disse, isso surpreendeu várias pessoas, disse, olha, isso vale para todo mundo, menos o Fed tem um lugar especial na Constituição, etc, etc, né. Aí eu acho que o mercado ficou mais tranquilo,
com essa possibilidade concreta. Então, sim, o Trump pode até tentar, pode falar, pode ameaçar, pode fazer um montão de barulho, mas demitir ele mesmo, não, parece que não. Tá? Então, acho que o mercado já trabalha, né, com isso como um ponto pacificado. Né? Eu acho que como tudo isso tem impactado a questão da política monetária, eu acho que tem um efeito contrário do que o Trump gostaria que tivesse. Tá? Então, eu acho que, de fato, esses ataques ao Powell, pessoalmente, fortalece, né, o Powell dentro do comitê e torna o comitê mais hawkish, né, mais duro em querer não parecer que está entregando um corte de juros sob pressão. Né? Então, eu acho que seria mais vantajoso do ponto de vista daquilo que o Trump gostaria de ver concretamente na política monetária, se ele de fato parasse esses ataques, porque, de novo, eu acho que tem um case a ser feito que o Fed deveria certamente cortar os juros na reunião de setembro. Tá? A reunião dessa semana, eu acho que né, é um pouco fraco demais esse case. Né? Precisamos de mais dados para ver exatamente o comportamento da atividade e da inflação. Né? Mas eu acho que tem um case concreto para ter corte de juros em setembro e o Trump ajudaria isso, né, meio que esquecendo essa polêmica contra o Powell. A gente conversou aqui com o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, colunista aqui do CNN Money, a quem eu agradeço sempre pela aula, para a gente bater esse papo aqui durante a nossa programação. Obrigado, Tony. Um abraço, até a próxima. Até mais.